Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL, porque eu travei uma longa batalha com o meu computador, mas agora parece que tá tudo certo aqui e eu estou aqui para falar de futebol americano, porque temos notícias, temos mais um drama do Aaron Rodgers e eu tenho que pagar promessa aqui também. Prometi há muito tempo que ia falar dos calouros recrutados no último draft e vou terminar aqui essa análise. Então eu quero contar mais uma vez com a sua colaboração. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência do vídeo da segunda-feira. Eu vou tentar manter os vídeos aqui pelo menos segunda, quarta e sexta. Pode ter alguma coisa excepcional, faltar um dia, ter um outro vídeo aí com uma novidade, uma bomba. Quase rolou isso na terça-feira com o Aaron Rodgers. Então fica ligado no canal, se inscreve, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. E também deixa o seu comentário. É importante, essa interação ajuda muito a gente aqui, o canal a crescer. Estamos crescendo graças a vocês. E na semana passada, lá em Los Angeles, estava mais complicado de interagir. Mas agora eu vou conseguir focar um pouquinho mais e responder para vocês também aqui nos comentários. Tem dúvida, tem questão, tem sugestão? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E vamos nessa então. Não perder tempo não. Roda a vinheta. Vou começar aqui passando algumas notícias rápidas aqui, né? Primeiro envolvendo a USFL, ela teve suas duas primeiras rodadas do draft ontem, realizada na terça-feira de noite, e o Shea Patterson, né, que foi a primeira escolha geral, ele que vai ser jogador do Michigan Panther, ele jogou na Universidade de Michigan, ele saiu lá de Ole Miss, foi para Michigan. Não é um grande nome assim, o Patterson, né? Ele não foi draftado em 2020, né? No ano que ele teve lá a chance do recrutamento. Passou pelos Chiefs, mas não chegou a fazer parte do elenco. Foi para a Canadian Football League e agora vai jogar na USFL, essa liga que a gente vai acompanhar aqui. Eu vou olhar o máximo possível, tentar assistir o máximo dos jogos para a gente comentar. Vamos ver qual vai ser a qualidade. Porque, por exemplo, se olhando aqui os nomes dos quarterbacks recrutados, pô, tem o Kyle Lauletta. Lembra do Lauletta, que foi recrutado pela equipe dos Giants, né? Então, esse é um dos quarterbacks draftados. A gente teve nessa primeira rodada os quarterbacks e na segunda rodada os edges, defensive ends. Então, serão várias e várias rodadas de draft. A gente acompanha aqui conforme sair alguma coisa interessante. E também temos que falar um pouquinho da XFL, já que a gente está falando dessas ligas que tentam competir, mas não competir, né? Tentam suprir essa falta de futebol americano durante a primavera-verão. A XFL entrou em um acordo com a NFL, né? A XFL que volta em 2023, fecharam uma parceria centrada na inovação do esporte e na proteção da saúde dos atletas. Esse é o texto que eles usaram lá nesse comunicado, né? O The Rock soltou o comunicado também no seu Twitter. The Rock, que é um dos acionistas da XFL, um dos proprietários da XFL, deixando claro que não tem uma parceria, não é uma liga de desenvolvimento, não vai ter um intercâmbio de atletas, não vai ser uma coisa desse gênero, mas vai ser uma parceria de, sei lá, tentar desenvolver melhores programas de treinamento, de condicionamento físico, de saúde mental, equipamentos, quem sabe de regras, sabe? Um usa uma coisinha que eu vou usar o seu como laboratório, eu tô pensando em usar isso aqui, então eu acho legal, acho uma boa iniciativa. A gente lembra que a NFL já teve uma certa ligação com a Alliance of American Football, né? A AAF, não adiantou nada, a AAF faliu em seguida, mas é interessante, você vê que não tem uma rixa. A NFL só quer ficar para ela com o caso lá do outono e inverno. O que acontece depois, aí tanto faz. Vamos ver se vai adiante. O The Rock que apresentou os dois times aí antes do Super Bowl e já dando uma palhinha de que viria um acordo aí com a XFL. Vamos acompanhar. Tomara que volte bem a XFL, tomara que a gente tenha futebol americano de boa qualidade para acompanhar nesse intervalo tão grande entre uma temporada e outra da NFL. Vamos falar agora sobre Aaron Rodgers, que é uma novela que a gente vai acompanhar aí por longo tempo, né? Na terça-feira de manhã eu acordei com uma postagem, segunda-feira à noite lá, o Aaron Rodgers fez uma postagem toda emotiva, agradecendo a namorada dele, a ex-noiva, né? Não sei qual que é o status do relacionamento deles mais agora. Os colegas de time, os treinadores, os colegas de balada da sexta-feira à noite, o grupo da sexta-feira à noite. Parecia um clima meio de despedida, me passou uma sensação ali de que, sabe quando o cara toma umas coisinhas a mais ali, dá aquela... chega aquele momento, primeiro estágio é da euforia, o segundo ponto ele tenta pagar tudo pra todo mundo, e no terceiro ele começa assim, pô, cara, te considero pra caramba, muito obrigado por tudo. Depois é acompanhado por aquele problema assim, as pessoas não gostam de mim porque eu faço alguma coisa errada, por isso ninguém tá do meu lado, chora, e aí você vai dormir. Se não vomitou, já é uma vitória.
me deu essa impressão. Mas não, o Aaron Rodgers foi participar do programa do Pat McAfee, passou 41 minutos no programa do Pat McAfee, a audiência bombando, quem me dera ter uma chance aí de conversar com o Aaron Rodgers toda terça-feira, que a audiência dele estava bombando no McAfee, ao vivo, né? E ele falou que não tem nada decidido, que ele não tomou nenhuma decisão do futuro dele ainda, que era só uma postagem de gratidão, porque gratidão você tem que fazer a qualquer momento. Então, estamos gratos. Muito obrigado aí, Aaron Rodgers, por ter agitado bastante a NFL. O Pat McAfee tem que fazer um post de gratidão para você, porque, pô, a audiência dele foi sensacional, né? Acho que vale a pena o McAfee fazer isso. Ele falou que não tem nada que era para ser decifrado na postagem dele, é só porque ele tinha acabado de terminar aí um período de 12 dias de limpeza, né? Um negócio que chama Pancha Karma, por qual ele passou, e aí então ele resolveu agradecer todo mundo. Ele disse até que chorou ali na foto do Randall Cobb, a última foto dessa postagem, uma foto do Randall Cobb com o Davante Adams, que é naquela partida contra os Chiefs que o Aaron Rodgers não jogou porque estava com Covid. E eles deixaram um espaço no meio ali, que seria o Aaron Rodgers. Todo mundo começou a fazer teoria de que, tá vendo, ele tá deixando os dois aqui e ele não está lá. Aí o McAfee falou, não, eu vi que, pô, legal que vocês guardaram o meu lugar mesmo não estando lá, né? E ele falou assim, não, que é isso mesmo. Então ele se emocionou com isso. Bom, eu diria que é papo de mesmo, mas tudo bem. Vou seguir aí na sua pancha karma aí, Aaron Rodgers, nesse fenômeno gratiluz. Quem sabe o Aaron Rodgers vai se aposentar e vai virar uma blogueira, uma Instagrammer aí de filosofia de vida. Pode ser que a gente tenha isso do Aaron Rodgers, mas não está definido o futuro. Ele falou umas coisas interessantes, né, nesse papo todo lá, que teve uma reunião depois da derrota para os 49ers, e foi muito interessante, ele com o Matt LaFleur, né, o treinador da equipe, o Brian Gutekunst, que é o GM, e também o vice-presidente executivo, o Russ Ball. Ele falou que teve uma reunião que foi melhor, foi uma reunião diferente do que ele teve no passado, no aspecto positivo. Então passou uma sensação melhor para o torcedor dos Packers, né? Não ter aquela rixa toda, aquela racha, aquele problema com a diretoria, com quem comanda a equipe dos Packers. A gente não sabe ainda se ele vai voltar, se ele não vai voltar, se ele vai pedir para ser trocado, se ele vai se aposentar. Ele disse que deve sair nos próximos dias, tá? Isso deve acontecer, dependendo também da ação dos Packers agora na franchise tag, né? Comecinho de março, aí você tem que colocar a franchise tag no jogador. Alguma definição de um jogador ou outro pode levar o Aaron Rodgers a sair da equipe, a se aposentar, fazer o que for da vida dele. Por enquanto, ele está só agradecendo. Então vamos agradecer, Aaron Rodgers. Gratidão é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Então vamos aqui agradecer por mais essa postagem. Vamos seguir essa novela, Aaron Rodgers. Vou agradecer muito quando você decidir o que você vai fazer da sua vida. Eu tenho a impressão que também o Aaron Rodgers, além de aguardar o destino, porque não há dúvidas de que seria melhor a seguir nos Packers pelo elenco, pela divisão, por uma vaga nos playoffs quase garantida, por um destino mais tranquilo, vou assim dizer, na NFC. Mas também eu acho que ele estava olhando um pouquinho qual que é o passo dos colegas. Já imaginou o Aaron Rodgers ter que dividir os holofotes de um Hall da Fama com o Tom Brady, com o Big Ben, esses caras todos? Não sei se ele vai topar isso. Talvez ele leve um pouquinho a mais uma temporada. Agora, se o Brady volta da aposentadoria, aí talvez seja o momento certo para ele ir lá e aposentar. Então, eu acho que tem muita coisinha que vai acontecer aqui nos próximos dias. A gente vai acompanhar aqui na medida do possível também, para não ficar chato, para não ficar, né, incomodando aqui, falando sempre as mesmas coisas. Mas eu vou acompanhar por vocês, tá? Uma gratidão para vocês que acompanham também aqui o Toque Passa. Vou pagar a promessa agora para o Alessandro Dias. Lá no meio da temporada, ele me cobrou para que eu falasse dos calouros que tinham sido draftados na primeira rodada do draft. Eu fiz um vídeo falando das 15 primeiras posições ali, os principais caras. E agora eu pretendo continuar aqui. Eu falei que pretendia continuar ao longo da temporada, não deu tempo e eu vou fazer isso agora. Tenho aqui mais nomes para a gente discutir de jogadores e vou fazer uma revisão rapidamente aqui das 15 primeiras escolhas, olhando aqui o draft na lista toda aqui. Trevor Lawrence e Justin Fields são dois jogadores que eu ainda quero ver porque precisam jogar um elenco menos bagunçado, com um treinador, com um clima mais tranquilo, tanto nos Bears quanto na equipe dos Jaguars. Foram anos muito conturbados, eu acho que não dá para tirar muita coisa desses dois caras. Zach Wilson é um cara que sofreu
com as dores do crescimento. Teve muita interceptação, muito passe errado, é um cara que tem que evoluir bastante ainda, mas eu acho que ele tem um baita no potencial. Tem um braço interessante, evoluiu no final da temporada, eu percebi esse crescimento no final da temporada. Tem o Robert Saleh, que é um técnico bom o suficiente para levá-lo adiante. E a gente sabe que ele vai ser cobrado no próximo ano. Acho que vai ser a cobrança ali normal de segundo ano. Ó, tá bom, você errou lá, mas agora você não pode cometer os mesmos erros. Eu acho que ele não vai cometer. Trey Lance ainda parece um cara bastante cru, como se esperava no draft. A gente falou que era o prospecto mais cru de todos eles. Tá lá no San Francisco 49ers, que agora é o time dele, tá? O Garoppolo vai ser trocado e daqui por diante é o Trey Lance. Por enquanto. Será que o Tom Brady vem? Não sei. Mas o Trey Lance é o cara do futuro e a expectativa é alta, porque esse time ainda é um time muito forte. Chegou na final de conferência, poderia ter ido adiante. É um time que pode sim brigar por Super Bowl no que vem. Depende, é claro, do Trey Lance. Mac Jones, falando aqui dos quarterbacks, né? Acabou sendo o melhor da classe de quarterbacks. Não é nada de empolgação, não vou aqui falar, comprei a camisa aqui, tô animado com o Mac Jones, mas não é o novo Tom Brady, calma, muita calma nessa hora. Eu só saí com uma impressão positiva, um aspecto positivo da temporada do Mac Jones, porque me parece que o teto dele é um pouquinho mais alto do que eu imaginava. Eu acho que ele consegue render um pouco mais e tem um fator muito positivo para ele, jogando ao lado dele, que é a questão de jogar num time mais bem estruturado, né? Com o Bill Belichick, um cara inteligente, ele não foi forçado em momento nenhum. Em alguns momentos eu tenho a impressão que poderiam ter cobrado, pedido um pouquinho mais para ele, mas seguraram o Mac Jones, então eu acho que é bem interessante. O teto dele me parece mais alto. Daquelas 15 primeiras escolhas, o que eu acho que eu vou questionar um pouquinho mais são as escolhas dos Panthers e também dos Broncos, né? O J.C. Horn e o Patrick Surtain, the second. Não que sejam jogadores ruins, pelo contrário, gosto muito do Surtain, acho que o Horn tem potencial, se machucou, teve um problema de lesão ali, mas vejo muito potencial nos dois. A grande questão é porque esses dois times deixaram muito claros que precisavam de um quarterback. E tinha quarterback ainda no draft que poderiam ajudar bastante os Panthers nessa situação toda que eles fizeram para o Sam Darnold, essa confusão que foi a temporada dos Panthers, e os Broncos também foram limitados muito por questão dos seus quarterbacks. Então eu acho que essas picks são mais questionáveis por isso, pelo que deveriam ter virado, e não pelos jogadores que acabaram sendo recrutados. Agora, continuando aqui, né? Você pode acompanhar aqui em cima, eu estou falando, é mais ou menos o que eu falei desses jogadores aqui no vídeo anterior. Na escolha número 16, o Zaven Collins foi a pick do Arizona Cardinals, um linebacker, expectativa de capacidade física, ganhou vaga de titular, mas decepcionou, ele perdeu espaço. Chegaram a comentar no começo ali da temporada, no meio da temporada ali, que ele tinha um problema no ombro, mas ele não estava perdendo os treinos, ele nunca foi colocado na reserva, ele nunca foi colocado de lado, participava bastante ainda do Special Teams, então eu acho que ele tem um potencial, ainda vejo esse aspecto físico como uma parte interessante, pode desenvolver, mas não foi o ano, não deixou nada empolgado, mas também, vamos ser sinceros, nada empolgou demais na equipe do Arizona Cardinals, tirando aquele comecinho de temporada, e também a gente ficava com o pé atrás e com toda razão. Na escolha número 17, a equipe dos Raiders fez uma das picks mais questionáveis, né? O Alex Leatherwood, offensive tackle, que provou que o Mike Mayock de fato merecia perder o emprego, como acabou perdendo. A gente achava que ele era o Leatherwood era um jogador de segunda rodada e ele demonstrou ser um jogador de segunda, terceira rodada, e olhe lá, né? O draft dos Raiders foi um bom draft, a segunda, terceira em diante, muito bom draft, mas essa primeira pick foi totalmente errada. Ele começou com right tackle, virou guard, falaram que ele ia voltar para tackle, não virou. Terceiro pior guard segundo a Pro Football Focus, um dos piores bloqueadores do passe em toda a NFL. Então, pique, a gente previa que era um erro e foi, de fato, um erro o Alex Leatherwood. Jalen Phillips foi a escolha número 18 no Miami Dolphins, defensive end. E olha, mais uma prova de que foi um belíssimo draft da equipe dos Dolphins. Eu gostei bastante, eu gostei do Waddle lá atrás, né? Foi um bom jogador, um cara com muito talento. E o Jalen Phillips foi também um bom jogador, bateu o recorde da franquia em sacks numa temporada de calouro. Foi muito bem, né? Teve 6 sacks em 3 jogos, um espaço ali de 3 jogos, ele conseguiu 6 sacks. Em 2 jogos ele conseguiu 5 sacks, muito bom jogador.
eu acho que tem um baita de um potencial, uma janela de crescimento muito boa aí para o Jalen Phillips. O Jamin Davis, pick número 19 de Washington, né? Um linebacker, não teve um grande ano, parece que tem potencial, mas não tem muita coisa para avaliar, né? Eu não consigo aprofundar muito na avaliação do Davis, porque eu não achei a amostra dele muito interessante. Parece que é um cara com potencial, mas a equipe inteira do Washington não foi assim tão maravilhosa. Kadarius Toney, jogador dos Giants, foi a pick número 20, um wide receiver. Uns bons sinais, né? Ele teve um jogo contra os Cowboys, né? Acho que foi semana 5, não lembro qual foi a semana aqui. Acho que foi mais adiante, né? Na semana 10. Ele teve 10 recepções, 189 jardas, um belíssimo jogo lá contra a equipe dos Cowboys, mas é um cara que demorou para estrear porque veio com lesão, teve lesão de novo, o ataque todo bagunçado da equipe dos Giants, você não sabe quem é a linha ofensiva, se é o Daniel Jones, quem que é o running back, você não sabe nada do que está acontecendo por lá, então é um cara com potencial, mas não dá para cravar ainda, porque é um ano bem conturbado da equipe dos Giants. Gostei, acho que o Toney tem potencial, mas não foi o ano dele ainda. Kimmit Paye foi a escolha número 21 da equipe dos Colts e um belíssimo jogador, tá? Começou a temporada com lesões, mas, pô, o cara entrou no time ideal de calouros, porque é um baita de um jogador. Eu gostava muito dele em Michigan, tem uma história de vida maravilhosa, inclusive se procurar ali, tem uma história de vida incrível mesmo, e ele, olha, entregou aquilo que eu esperava, tá? Um pass rusher dos melhores, de qualidade maravilhosa, terminou a temporada muito bem, o começo da temporada foi um pouquinho mais lento, mas ele termina um ritmo muito interessante e, para mim, entregou aquilo que eu esperava. Gostei mesmo da pick dos Colts, falei isso lá na época do draft e continuo admitindo que foi uma bela pick. Caleb Farley foi a escolha número 22 dos Titans, um cornerback, veio de Virginia Tech e ele tinha muitas dúvidas, né? Porque ele tinha passado por uma cirurgia na coluna. Ele era um cara que era previsto para sair muito no começo do draft, aí ele foi caindo no draft por conta dessa cirurgia, saiu na 22 e teve problemas de lesão de novo, né? É um cara que demorou para estrear, ele foi estrear lá na semana 6, se não me engano ele jogou 3 partidas e aí teve uma ruptura no ligamento do joelho, um joelho que ele já tinha tido problema anos atrás, então é um cara com problema de lesão. É difícil falar alguma coisa, porque, né, o cara parece meio bichado, e aí é um problema. Quando você vem de uma sequência de lesões, achei uma pique ruim da equipe dos Titans. Na escolha de número 23, os Vikings foram de offensive tackle e pegaram o Christian Darrisaw, e foi uma boa pique, tá? Boa pique, talvez um dos únicos acertos da equipe dos Vikings nessa temporada. Cara, ele teve lesão, ele sofreu com lesão, mas é um left tackle que mostrou ter um belo futuro. Acho que a equipe dos Vikings acertou muito bem nessa pick, vai conseguir proteger o Cousins ou quem quer que seja o quarterback da equipe dos Vikings daqui por diante, mas gostei do Darrisaw. Também gostei da pick número 24, né? Até aqui tem umas partes interessantes. Na de Harris, a gente sempre questiona quando um time pega um running back como na primeira rodada do draft. A gente achava que até que não ia sair nenhum nome no draft nessa primeira rodada. Mas os Steelers mandaram bem sim na de Harris, jogador de Alabama, que, olha, mostrou muito potencial. Ele teve mais de 1.200 jardas, um pouco mais de 300 carregadas, num ataque bem disfuncional, 7 touchdowns terrestres, tendo problemas ainda com o quarterback, com a linha ofensiva inexperiente. Ele conseguiu produzir bastante. Teve 74 recepções, 467 jardas, 3 touchdowns recebidos. Eu acho que é um cara que tem um bom potencial quando esse time se ajustar um pouquinho mais. O ataque dos Steelers foi um ponto fraco da temporada e eu vejo um potencial muito bom na Najee Harris. Encontrei ele lá na Super Bowl Week, lá durante a Radio Row, né, durante a semana do Super Bowl. É um cara alto, um cara que me impressionou ali, assim, um potencial físico, um cara interessante mesmo, e eu acho que vai dar muita alegria para o torcedor dos Steelers daqui por diante. Na escolha número 25, a gente não tem o que falar. Foi o Travis Etienne, outro running back da equipe dos Jaguars, mas ele se machucou durante a off-season, durante a pré-temporada ainda, então não tem o que dizer do Travis Etienne. Eles tentaram fazer aquela parceria, o que deu certo, vamos lá, com o Burrow, né, e o Chase, eles tentaram pegar. Tem o Trevor Lawrence, vou colocar o Travis Etienne, caras que jogaram junto, a química pode funcionar, mas não tivemos a chance
de observar isso, vamos ver no próximo ano. Greg Newsome, the second, né, 26ª pick do último draft, foi escolhido pelos Browns, um cornerback que é um cara que evoluiu bastante ao longo da temporada. Né? Ainda acho que o grande destaque da equipe dos Browns nesse draft foi o Uso Koramoah, né, o jogador da segunda rodada, mas eu gostei bastante do Newsome. Acho que ele tem um belo potencial ali, é um cara que vai conseguir entregar bastante. Acho que os Browns fizeram um bom draft no geral, assim, pelo menos nessas duas primeiras picks, foi bem interessante mesmo o trabalho deles. Rashad Bateman, né, pick 27 da equipe dos Ravens, wide receiver, mais uma, a classe foi muito boa de wide receiver, ele demorou para estrear por lesão, mostrou potencial, mas também é uma coisa complicada de você avaliar. Muitos problemas nessa equipe dos Ravens, muitas lesões, Lamar Jackson tendo muita oscilação, né? Mesmo quando ele estava saudável, ele teve oscilação. Então é difícil falar. Eu gosto do Bateman, acho que é um bom jogador, vai ser uma das minhas picks no draft do Fantasy Football no ano que vem. Eu acho uma boa pick, não sei ainda se vai conseguir entregar tudo aquilo, depende, claro, do time. Né? Tem um ambiente mais controlado, a equipe dos Ravens é uma equipe interessante. Peyton Turner foi a escolha do Saints, pick número 28, defensive end. Outro jogador que sofreu bastante com lesões, jogou apenas 5 partidas, tem potencial, mas a amostra é muito pequena. Também num time um tanto quanto disfuncional, com altos e baixos, a defesa se destacando, a defesa conseguindo fazer um bom trabalho, o ataque não conseguindo render aquilo. Mas 5 jogos apenas para um calouro, numa equipe, né, tão oscilante quanto a equipe do Saints, é complicado fazer uma avaliação. Eric Stokes foi a pick número 29 do Green Bay Packers, um cornerback que, olha, né, o cara não tinha o Jerry Alexander e ele conseguiu fazer um belíssimo papel, gostei bastante. A Pro Football Focus mostrou que o rating dos quarterbacks lançando em direção ao Stokes foi de 79.1, ou seja, maravilhoso, muito bom jogador, acho que tem um belo potencial. Parece ter... Ele reúne umas características muito interessantes, porque ele é um cara com um biotipo grande, né? Ele tem uma capacidade física muito boa, tem tamanho e tem velocidade. Então eu acho que foi um dos acertos da equipe dos Packers, uma bela pique dos Packers com a escolha de número 29. Na escolha 30, nós tivemos o Buffalo Bills selecionando o Gregory Rousseau, todo um hype que teve em cima dele lá em agosto, a galera da imprensa falando que esse cara vem aí, vai arrebentar, que esse cara vai ser sensacional. Começou a temporada também com esse hype, ele conseguiu ali boas jogadas, ele teve um sack em cima do Mahomes, que todo mundo falou, pô, agora vem lá. Aí o McDermott falou, calma gente, calma, o cara é calouro, vai ter oscilação normal. E ele viveu essa oscilação também, ele não conseguiu sacar mais quarterbacks, ele foi titular em todos os jogos, mas sofreu normalmente, ele conseguia pressionar, mas ele não conseguia as estatísticas interessantes. Acho que é um cara que tem muito potencial. Participou lá da entrevista da NFL Brasil durante a semana do Super Bowl, pareceu ter cabeça no lugar, joga num time organizado, então tem capacidade de conseguir entregar muito bem. Acho um bom jogador, acho que tem sim um bom futuro, acho que foi uma boa pick da equipe dos Bills. A escolha de número 31 foi o Odafe Oweh, jogador dos Ravens, também era uma pick que era dos Chiefs, é um defensive end, outro jogador que foi parado no time do Calouros da temporada, tá? Bela escolha, começo muito bom, com sacks, com fumbles forçados, teve oscilação como toda a equipe dos Ravens. Ele entra na mesma situação do Bateman, né? Ele demonstra potencial, ele conseguiu até mostrar mais do que o Bateman durante a temporada, mas sofreu com todo o time dos Ravens. E pra gente fechar aqui tem o Joe Tryon Shoyinka, né? Belíssimo nome da equipe dos Buccaneers, muito hype durante a pré-temporada. Tava lá para ser reserva do Jason Pierre-Paul, do Shaquille Barrett, conseguiu ter certa presença, conseguiu alguns números interessantes. Bom, teve um bom ano, eu não vou falar que ele foi excepcional, que ele foi fraco, acho que ele teve um bom ano, tem um longo caminho para percorrer, eu vejo potencial no jogador, tem um longo caminho a percorrer. É a escolha de número 32, é o que a gente fala da equipe, das decisões da equipe dos Rams. Late first, ou uma segunda rodada, dá na mesma, não vai mudar demais. Então eu acho que o Tryon Shoyinka, ele teve ali os seus bons momentos, gosto da pick, não acho que foi um grande draft da equipe dos Buccaneers, mas dentro das limitações, escolha número 32,
cabível, tá? Um ano bem aceitável para o Shoinka. A gente vai voltar a falar mais um pouquinho de draft, eu posso falar um pouquinho mais das classes também, dos times específicos, fazer alguns especiais ao longo da temporada, e a gente quer contar sempre com a sua colaboração. Deixa aí o que você quer acompanhar. Claro que a gente vai avaliar o próximo draft, vai avaliar os próximos calouros, então fica ligado no Toque Passa e a gente volta na sexta-feira. Aquele abraço!